Noite, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Queria começar agradecendo a vocês por esse período muito proveitoso que nós tivemos com nossas aulas de monitorias. Infelizmente, nesse mês de novembro, eu não consegui um momento para estar com vocês presencialmente e por isso houve a necessidade agora de termos a gravação desse vídeo para encerrarmos com vocês a matéria e para auxiliar o professor na finalização do conteúdo. É muito importante todo esse momento ao longo do período e foi muito bom, foi muito enriquecedor os momentos que trocamos em salas de aulas, por isso agradeço a todos por esse semestre. Eu queria trazer aqui para vocês uma aula mais introdutória sobre o direito de guerra. Esse é o assunto que o professor vai estar utilizando para finalizar o semestre. E por isso eu queria auxiliar ele com um vídeo um pouco mais curto, mas que explique, traga uma perspectiva mais clara e de tópicos que possam vir a causar dúvidas, tópicos que se referem mais à descrição do direito de guerra. Então, começando, eu queria trazer para vocês o conceito. Atualmente, o conceito, a gente sabe que uma guerra, ela não se inicia do nada. Ela precisa ter alguma intenção, ela precisa que tenha algum movimento por parte dos estados que participam ou participarão desse ato. E hoje, para levar isso em conta, nós consideramos dois conceitos, entre elas a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Do que se tratam? A teoria subjetiva, ela é a necessidade clara de os estados declararem que eles estão entrando em guerra. Então, eles precisam formalizar isso. A guerra existe quando há animus belligerendi. Eu não sei se seria a pronúncia correta, mas acredito que o professor poderá esclarecer também. Mas, no geral, é isso. Seria o ato de declarar que haverá uma guerra, que o Estado está disposto a iniciar esta guerra. Enquanto na teoria objetiva, eles vão direto ao ponto, que seria iniciar com a prática de atos hostis, mesmo sem uma declaração formal. Então, o que é que acontece? Antes de haver uma declaração de que o país está em guerra, um dos estados declara não, eles realizam atos hostis contra o outro estado. Em sua capacidade, ele faz a devolutiva e assim se torna o início de uma guerra. São atos de guerra que iniciam o verídico. Na nossa tendência atual, é a combinação das duas teorias. Então, mesmo que os atos hostis venham sendo praticados, mesmo que os atos hostis já tenham sido declarados por ambos os lados, é necessário sim que haja uma declaração intencional de que isso sim é o início de uma guerra, é uma intenção clara dos estados de entrar em guerra. Um exemplo muito recente é o conflito moderno com a Ucrânia e a Rússia. Os atos hostis ocorreram antes das declarações formais, mas são formalizados que ali se iniciou uma guerra. Para o próximo tópico, eu queria trazer para vocês as classificações de guerras. É muito genérico, mas toda guerra existe em mais de um tipo. Pela justiça, ela pode ser considerada justa ou injusta. Um exemplo é que a ONU permite a autodefesa em seu artigo 51. E o que é que acontece? Pela justiça, uma guerra justa é uma guerra declarada defensiva, legítima defesa. Então, o que acontece? A gente não ataca, a gente retalha. A gente se protege, a gente não se deixa ser atacados em silêncios. Isso seria considerado uma guerra justa. Enquanto uma guerra injusta é quem dá o primeiro tiro. Seria uma agressão, uma violação da Carta da ONU, pois aí eles estão inferindo diretamente os direitos humanos e a partir disso é considerada uma guerra injusta, foi uma guerra iniciada. Pelo campo de operações, as guerras podem acontecer no campo terrestre, marítimo e aéreo. Como todos aqui conhecem, nos campos de batalha, no modo terrestre, marítimo, entre disputas de navios e aéreo, com disputas de aeronaves. A gente sabe que aeronaves inimigas às vezes sobrevoam países inimigos, e é o que acontece. Essas guerras podem ser internacionais ou civis, ou seja, acontecer entre estados diferentes
ou dentro do mesmo estado, entre grupos diferentes, e pela natureza ela pode ser ofensiva, no caso ilegal, ou defensiva, legal, que é muito na perspectiva do pela justiça, justa e injusta. A ofensiva, ela é uma agressão, é diretamente uma agressão, e a defensiva é uma legítima defesa. Então, pela natureza, seria uma legal e uma ilegal. Apesar de todas chegarem ao mesmo tópico, não é? Como se começa uma guerra? Uma guerra pode se começar por ataques, ultimato não atendido ou declaração formal. Como eu trouxe para vocês, hoje existe mais de um tipo de se iniciar uma guerra. Não necessariamente a pessoa precisa atacar, às vezes ela só declara, não necessariamente é declarado, às vezes é só um ataque, mas a partir do momento que um país se sente ofendido, que se sente ameaçado, pode ser sim o início de uma guerra. E entre os efeitos, alguns efeitos vêm do feito. Com a guerra, relações diplomáticas são rompidas, tratados políticos comerciais param de valer, separam-se combatentes e civis e bens do Estado inimigo podem ser confiscados. Então, qual é a perspectiva? Uma guerra, ela não afeta só os países que estão ali no meio, ela afeta também os países ao redor, como relações diplomáticas rompidas. Hoje, o Brasil é um país neutro. A gente não se envolve diretamente em guerras. A gente sempre tenta ser o amigo de todo mundo. E o que acontece? Para as relações diplomáticas, em algum momento isso pode nos causar problemas, porque se dois países parceiros entrarem em guerra, teremos que escolher um deles. Enquanto estaremos nos fortalecendo com um, estaremos rompendo nossos laços com outros. Então, vai muito além dos estados que estão envolvidos. Tratados políticos comerciais param de valer, então se houver uma negociação e os países dentro dessa negociação entrarem em guerra, é claro que os tratados eles param de valer, pois isso é uma vigência importante nos tratados, é que os países vivam em paz. E separam-se combatentes civis. Como a gente sabe, há quem nos representa em guerras e há quem fica em casa. E isso, em contrapartida, já atrela com o próximo ponto. Algumas regras que a gente sabe que não são seguidas. As convenções de Haia e Genebra estabelecem limites essenciais. Entre eles, proibidas as armas que causam sofrimento desnecessário, proibido matar quem se rendeu, atacar civis, destruir propriedades sem necessidade, pilhar ou torturar. Combatentes precisam portar armas visíveis, usar emblemas e respeitar as regras da guerra. Então, apesar das palavras bonitas, a gente sabe que isso não é real. Proibido matar quem se rendeu, atacar civis, destruir propriedades sem necessidade, pilhar ou torturar. A gente sabe que é muito difícil nessa perspectiva, pois quando inimigos entram no país, eles não estão cientes, eles não querem saber de quem é combatente ou quem é civil. Então, eles acabam muitos entrando como reféns e é inevitável romper algumas dessas regras, o que causa muito do sofrimento que a gente vê hoje em dia, muito dos vídeos que rodam pela internet, dos reféns que sofrem, torturados, e além dos níveis de jogo. Então, vamos dizer, combatentes precisam portar armas visíveis, usar emblemas, nem sempre essa é a metodologia que eles vão usar, mesmo cientes que é um crime de guerra. Mas vocês acham mesmo que, estando dentro de uma guerra, todo o país vai se importar ali com aquele julgamento, sendo que o país dele já está sendo destruído? Então, eles vão fazer o que podem, não necessariamente se importando com o julgamento do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que julga os grandes crimes internacionais, alinhado com o ponto anterior. O que é que acontece? Quando o país do cidadão não consegue julgá-lo, ele passa para o Tribunal Penal Internacional. Ele julga apenas indivíduos e não estados. Por isso, ele consegue julgar alguém quando o país não conseguiu ele mesmo. O que acontece? Atrocidades como tortura, ataques a civis e uso de armas proibidas são crimes de guerra. O TPI julga indivíduos, não estados, pelos crimes mais graves: genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão. Nessa perspectiva que eu falei, a gente percebe que é muito tudo aquilo que infere os direitos humanos, certo?
Bom, pessoal, essa aula tem que ser um pouco mais rápida, eu tenho um limite de tempo, mas, novamente, queria agradecer a vocês a atenção. Espero que tenha ficado tudo claro. Fiquem à disposição para entrar em contato. Eu vou compartilhar esse slide. E, novamente, agradeço a todos pela parceria durante esse período, principalmente ao professor Emerson por essa oportunidade mais uma vez. É isso, pessoal. Obrigada. Espero que tenham gostado. Até a próxima vista. Boa noite. Papai.